Bom dia, boa tarde, boa noite, meu guerreiro, minha guerreira. Eu sou o Prof. Léo Nunes de Geografia aqui do Évora Colégio de Cursos e hoje estaremos fazendo a resolução junto com a revisão dos conteúdos da prova, da última prova da UFMS, para você que vai prestar o vestibular para a nossa queridíssima Universidade Federal do Mato Grosso do Sul agora no ano de 2023. Como funciona? Nossas questões vão na prova e você consegue a prova no site do Évora ou procurando, né, a última prova no Google, que você vai encontrar com facilidade. Nossas questões na prova, recomendo que você pegue ela aí, são as 46, 47, 48 e 49. Beleza? Como vai ser, vou explicar cada um dos conteúdos antes da gente passar efetivamente para as questões. A primeira questão, questão de número 46, é uma questão de um assunto assim maravilhoso que eu amo, que são os modelos produtivos. O que são modelos produtivos? São formas diferentes de você organizar a produção e administração de uma empresa, de uma indústria, no decorrer do tempo, de acordo com as necessidades. Então, com certeza, os modelos industriais, as plantas de indústria, o tipo de trabalho industrial realizado no início do século XX é diferente do realizado hoje, quando eu gravo em 2023. As empresas de destaque também mudam com o passar do tempo. A gente já teve como grandes empresas relacionadas ao ramo energético. Hoje as grandes empresas são relacionadas à tecnologia, receberam até um nome próprio, Big Techs, como você provavelmente já ouviu falar. E aí, dentro dos modelos produtivos na geografia, a gente destaca 3. Tem outros? Tem, mas não costumam aparecer. Taylorismo, Fordismo e Toyotismo. Provavelmente você já viu esses nomes. Vamos a cada um. Taylorismo, e assim, de onde veio o nome, né? O nome tem a ver com o nome da pessoa que criou, que efetivou, que consolidou esse modelo. Se eu, Leonardo, tivesse criado um modelo, ele se chamaria leonardismo. Se Antônio tivesse criado um modelo, se chamaria antonismo. E então, se o nome do modelo é Taylorismo, é porque um dos sobrenomes do cara que criou era Taylor. Beleza? Qual que era a ideia do Taylor? Se ele fosse vivo hoje, ele teria feito a faculdade que a gente chama de faculdade de administração. Ele não exatamente criou um novo modelo produtivo, então tem gente que não coloca Taylorismo como modelo produtivo, mas aqui a gente vai colocar. Mas ele criou uma forma de gestão. Pensa só, primeiras indústrias, era uma bagunça. Não tinha horário certo para chegar e para sair, não tinha metas delimitadas certinhas para bater. Não tinha muitas vezes nem funções esclarecidas, tipo, o seu trabalho é esse e é só esse. Ah, deu um problema, resolvo. Não, deixa que a pessoa que é responsável por resolver esse problema que resolva. Então era tudo um pouco desorganizado. Claro, ainda não existia nenhuma área de estudo responsável por organizar, por isso que eu falei que ele teria feito a administração. O que ele fez? Buscou formas de botar ordem na casa. Todo mundo tem horário para chegar, horário para sair, o intervalo é esse, a remuneração é essa, a meta é essa, tem bônus. E o mais importante, ele começa a atribuir funções para os trabalhadores nas indústrias de acordo com as competências. E de novo, por que eu falo nas indústrias? Porque ele não tinha indústrias, ele meio que prestava consultorias. Então a coisa meio assim, você aí é um sujeito fortão, brucutu, brutamonte, você vai carregar peso. Você é um sujeito esguio, é um sujeito liso, parece uma enguia, sabe? Magro, fino. Você vai fazer um trabalho aqui que a gente precisa de alguém para entrar dentro dos tubos do negócio você. Você é a pessoa que vai fazer isso. Então, era organizar. Então ele vai aprimorar a gestão, vai dividir os trabalhos por competências e vai deixar tudo bem delimitado. E uma coisa que é muito bacana, que a gente vê muito em empresas hoje, o Taylor vai colocar a tal da meta. Você tem meta para bater. Você com certeza já foi em algum lugar ou até trabalha em algum lugar que tem meta. Você vai numa loja de roupas. O pessoal tenta de vender cartão alucinadamente. Por quê? Porque eles têm metas para bater. Tem que vender tantos cartões. Você trabalha num call center. Você tem que resolver o máximo possível de problemas remotamente, sem precisar o técnico na casa da pessoa. Você tem metas de resolução a bater. E por aí vai, porque ele entendia que isso estimulava o trabalhador. Já no Fordismo, inclusive os dois se conheciam, Henry Ford e o Frederick Taylor. O Fordismo, ele já pega tudo isso aqui e fala, e se eu criar uma fábrica do zero, onde tudo isso é levado ao extremo? E aí, Fordismo, você conhece da marca de carros da Ford. Como funcionava? A ideia é simples. A ideia é você buscar mercado de massas. O que isso quer dizer? Não tem nada a ver com pizzas ou macarrões. Mercado de massas é você criar um produto, no caso, né, os carros da Ford, que fossem acessíveis a qualquer parcela da população. Que qualquer um pudesse comprar. Tá bom, não literalmente qualquer um,
Você entendeu? O morador de rua não vai comprar, mas que fosse acessível, inclusive para as classes mais baixas. Para fazer isso, tem uma condição. O produto tem que ser barato já na fabricação. O que ele fazia para baratear o produto? Todos os carros eram iguais. Todos tinham o mesmo tamanho, todos eram do mesmo modelo, todos tinham a mesma cor, todos eram pretos. Por que era preto? Porque a tinta preta era mais barata e secava mais rápido. Se a tinta azul fosse mais barata e secasse mais rápido, certamente seriam todos azuis. Enfim, todos iguais, do mesmo tamanho, do mesmo... eu sou muito alto, eu consigo um carro do tamanho diferente? Não. Eu sou muito baixinho, consigo um carro com volante... Não, é todos iguais. Você quer esse, tem esse e todos os outros são idênticos. Sacou? Com isso, a produção fica muito barata e ele consegue atingir diferentes mercados. Tranquilo? Tranquilo. Outra característica fundamental do Fordismo é a linha de montagem. O que ele faz? Ele pega essa ideia do Taylor de competências, de atribuir funções específicas, ele eleva isso à máxima potência. E aí ele coloca esteiras na fábrica, que são diferentes linhas de montagem, onde você fica parado e o trabalho vem até você, cara. Sabe? Você nem precisa ir. Pega lá uma peça. Não, fica aí, a peça vai vir até você. Aí você pega e arruma ela, aperta o parafuso, coloca o espelho retrovisor, coloca o pneu na calota, aperta não sei o que, pinta o bagulho, sendo que você não precisa sair do lugar. E aí, quanto mais pessoas você tem fazendo isso, a ideia é que mais rápido você consegue. Cada um vai fazendo uma coisinha. Professor, exemplo do cotidiano hoje que eu consigo ver? Sim. Fast foods. Burger King, McDonald's, Bob's e por aí vai. Você vai lá, você pede um lanche, você não escolhe nada, velho. Você não fala assim, tem como botar adicional? Não tem. Tem como ser bem torrado? Não tem. Tem como... Não tem nada. O lanche é esse, você quer assim? Beleza, a gente te vende um molho de adicional e acabou. E aí você olha, esses restaurantes normalmente, eles têm a cozinha aberta, você consegue ver, ela normalmente fica atrás do caixa. E você vê que não é uma correria lá dentro, tá todo mundo parado e trabalhando. Então vem um cara, pega o pão, sai o lanche e tal, o cara pega o pão, já joga o molho, passa pro lado. Acabou o trabalho dele, vai esperar o próximo lanche para pegar, jogar o molho, passar o pão pro lado, pegar o molho, jogar, passar o pão pro lado. Exatamente. Professor, tem um exemplo mais moderno? Tem. Quando o carro de Fórmula 1 vai trocar os pneus e abastecer. É 40 maluco para conseguir fazer o carro trocar os pneus, colocar o combustível e sair em 1 segundo ou menos. Fosse 2, 3 pessoas ia demorar, mas aí cada cara é responsável por um parafuso. Então, você entendeu aqui mais ou menos a ideia, é você dividir a função ao máximo. E por último, a gente tem o trabalhador como sendo uma engrenagem. O pessoal fala que no Fordismo o trabalhador ele é alienado do processo, porque você trabalha tanto com uma única etapa que você não sabe o que vem antes e o que vem depois. E aí existe uma imagem que circula pela internet de uma pichação, que eu não sei a origem, que é maravilhosa, onde tem um poema que eu não sei se existe algum autor, não sei, é só a imagem, mas ela é linda. Que enfim, picharam um bagulho assim. Eu trabalho em uma fábrica de aspiradores de pó. Um aspirador de pó seria muito útil para minha esposa, por isso todos os dias após o trabalho eu levo escondido para casa uma peça. Mas não importa como eu tente montar e organizar as peças, o resultado final sempre é uma metralhadora. Assim, porra, que brisa, né? O que será que isso quer dizer? Bom, evidentemente esse cara trabalha em uma fábrica no qual ele nem sabe do que a fábrica é, porque ele é só mais uma engrenagem dela. Ele não sabe o que ele está fabricando. Ele pega ali a peça e mexe com a peça, mas ele não faz nenhuma noção do que tem antes e o que tem depois da etapa dele. Então podem falar para ele que é uma fábrica de aspirador de pó, quando na verdade ele trabalha numa fábrica de armas. Ele nunca vai saber, porque ele é só uma engrenagem. Tá, mas é louco. O toyotismo já é um modelo que foi criado no Japão, né? Fordismo e Taylorismo é dos Estados Unidos. E aí os responsáveis por criar o toyotismo, que vem da marca Toyota, essa lenda é que eles foram para os Estados Unidos conhecer as fábricas da Ford, eles olharam lá e falaram, cara, muito massa, muito legal, muito da hora, só tem um problema. Eu não consigo importar, na verdade exportar, né, isso para o Japão. Por quê? Porque aqui as fábricas são grandes, tem 1 milhão de trabalhadores, tem os estoques dos carros, é tudo enorme, e o Japão é um país pequeno, uma ilha montanhosa, então a gente não tem essa disponibilidade de espaço, a gente tem que otimizar. Então o toyotismo ele nasce dessa ideia assim, pegar isso aqui e otimizar um pouco. O que eles fazem? Primeiro, acaba com o mercado de massas. Você passa a ter uma produção sob demanda. O que isso quer dizer? Eu vou fabricar conforme for necessário. Aqui não, aqui os caras ficam fabricando, porque eles sabiam que ia vender porque é barato. No toyotismo não. No toyotismo é assim, alguém pediu um carro, faz um carro. Pediram uma moto, faz uma moto. Pediram um caminhão, faz um caminhão. Não pediram nada? Fica de boa. Fica tranquilo, fica aí, quieto.
é melhor você não produzir a mais, porque aí você tem estoques menores do que ficar produzindo o tempo todo. Outra característica é a maior qualificação dos trabalhadores. Por que maior qualificação? Se a ideia é reduzir, não faz sentido você ter 1 bilhão de trabalhadores dentro da fábrica, cada um fazendo uma coisinha. Você tem que ter trabalhadores que conseguem fazer mais de uma função e que saibam muito bem o que estão fazendo, justamente para fazer de forma eficiente. Então começa a entrar a galera que estudou engenharia de produção, a galera que estudou mecânica, a galera que estudou elétrica, que estudou computação. Trabalhadores assim, o cara estudou para isso. E por último, a gente começa a ter um uso maior de tecnologia, de maquinário, de inteligência artificial, que na época ainda era um pouco rudimentar, no começo dos anos 2000, hoje já é muito mais eficiente. Mas enfim, essa diminuição da mão de obra humana é compensada com inserção de maquinários. E aí, se eu pudesse falar para você gravar uma coisa sobre o toyotismo, seria esse termo aqui em inglês, just in time, porque ele aparece nas provas, velho. Aparece bastante. O que isso quer dizer? Uma tradução livre seria bem na hora. Ou seja, você produz as coisas na hora que é necessário. E aí você precisa ter um estoque gigantesco? Não. Você corre risco de ficar produto parado, perdendo valor? Também não. Tanto que de vez em quando aparecem notícias aqui no Brasil de fábricas de carro que deram férias coletivas para os trabalhadores. Dizem assim, galera, é o seguinte, pode ir para casa, daqui a uma semana vocês voltam. E a fábrica fica fechada. Aí você fala assim, meu Deus, um desastre. Às vezes não. Às vezes a fábrica fala assim, bom, já que não tem demanda, é melhor eu nem abrir do que abrir a fábrica e fabricar uns negócios que não vai vender. Pegou o bagulho aqui, velho. Então, o toyotismo tem a flexibilidade. Vamos para a questão de número 46. E ela te pergunta assim. Dentre os principais modelos de produção nas cadeias produtivas industriais, destaca-se o toyotismo. Assinale a alternativa que corresponde ao toyotismo. Alternativa A, racionalização da produção, controle de tempo e estabelecimento de níveis mínimos de produtividade. Isso aqui tem mais a ver com taylorismo, né? Níveis mínimos de produtividade, que eu falei que é questão das metas, controle do tempo, então... Não. Isso aqui é muito fechado, o toyotismo ele é mais flexível. B, estoques mínimos, legal, com quantidade programada de acordo com a demanda de consumidores. Pô, quantidade programada de acordo com a demanda dos consumidores? Just in time, produção sob demanda. A B está maravilhosa. C, produção em larga escala, o que propicia a redução de preço devido ao volume produzido? Não, produção em larga escala com preços baixos é o Fordismo. D, linha de montagem em série, é o Fordismo também. E E separação do trabalho por tarefas e níveis hierárquicos. Isso aqui é outra característica administrativa do Taylorismo. Portanto, questão 46, alternativa B. A questão de número 47 é uma questão que vai falar sobre agricultura no Brasil. E a agricultura no Brasil, bom, você sabe, o Brasil é um país que destaca pela produção relacionada a agronegócio, exportação de commodities. O que é uma commodity? Commodity é um produto negociado no mercado internacional homogêneo, de valor estratégico, que você vende em grandes quantidades. É soja, é minério de ferro, é petróleo, é calcário e por aí vai. Quando eu digo homogêneo, quer dizer que não tem tanta diferença assim se o ferro vem daqui ou se o ferro vem, sei lá, da Croácia. No final, ferro é ferro. Você consegue fazer o que você precisa com poucas modificações. E aí, essa agricultura no Brasil de alta produtividade, de exportação, ela não é assim desde sempre. Você precisa de políticas que construam esse modelo produtivo. Se a gente chegou nesse ponto de ser um país que se destaca no mundo junto com outros na produção de alimentos, é porque isso foi uma decisão política que teve continuidade. Não é uma coisa que espontaneamente acontece, você olha e fala, caraca, velho, de repente aqui virei um grande exportador de commodities. Não, políticas são criadas nesse sentido. E existe um momento que é muito importante, não só no Brasil, para o mundo inteiro, que é um momento que a gente chama de Revolução Verde. Vai ali em algum momento no meio do século XX. Que quer dizer o quê? É quando começam a aparecer, surgem nos Estados Unidos e posteriormente são exportadas para outros lugares, um conjunto de tecnologias e métodos que visam melhorar a produtividade no campo. Essas tecnologias são maquinários mais modernos, aqueles que vai andando assim, que passam nas propagandas da TV, vai andando, já vai colhendo, já vai ensacando, se bobear ele mesmo já vende, ainda faz o almoço para você. São agrotóxicos mais modernos, que também são chamados de defensivos agrícolas. São insumos para correção, às vezes, de acidez do solo, ou de, enfim, produtos que vão melhorar a produtividade, melhorar o crescimento das plantas.
São também, não menos importantes, as sementes transgênicas. Sementes transgênicas são sementes modificadas em laboratório para que você consiga separar o gene que mais lhe interessa relacionado àquele produto. Então você planta algo que precisa de água, muita água, e aí tem chovido menos. Você consegue fazer uma semente transgênica para essa planta precisar de menos água. E aí você dribla esse problema. Qual que é o oposto de semente transgênica? Isso já foi uma questão. Não me lembro se da UFMS ou da UEMS. Se alguém te perguntar o que é uma semente não transgênica, você pode utilizar o termo semente crioula. Isso que é uma questão. Essa questão com certeza já foi resolvida por mim em outros vídeos aqui do canal do Évora, você pode procurar depois. Então se alguém te perguntar, sementes transgênicas modificadas no laboratório, sementes crioulas, aquelas não modificadas. E aí, claro que toda essa inserção tecnológica a mais no campo causa duas coisas. A redução da necessidade de mão de obra humana, afinal de contas, as máquinas conseguem fazer o serviço de forma mais rápida, mais eficiente, sem reclamar do que as pessoas. Então, às vezes uma colheitadeira consegue fazer o trabalho de 50 pessoas. Isso também vai causar uma coisa que você conhece muito bem, que é chamada êxodo rural. Que letra feia do cão, velho. O que é êxodo rural? Migração em massa de trabalhadores do campo em direção à cidade. Por que migração em massa? Justamente porque eles estão perdendo seus empregos para esses maquinários. E aí as cidades começam a crescer muito mais rápido e por aí vai. Entendido isso aqui, vamos agora aqui para a nossa questão. 47. Sobre a modernização da agricultura no Brasil, assinale a alternativa que descreve corretamente o marco inicial desse período no país. Então ele quer saber assim, ó, a agricultura sempre teve. Quando que o bagulho ficou louco? Quando que a gente passou a ter um desenvolvimento com mais tecnologia, com mais eficiência? Como eu falei, isso é uma intenção, esse movimento ele é intencional. Quando que essas políticas começaram? E você vai ver que dá para eliminar muita coisa aqui, ó. Alternativa A. No início do século XIX, havia no Brasil grande abundância de terras e escassez de mão de obra. Escassez de mão de obra? Como é que vai ter escassez de mão de obra se no século XIX a maior parte da população brasileira morava no campo? Mas vamos ver o resto. As técnicas de mecanização agrícolas foram introduzidas no país a fim de aumentar a produção de alimentos. Essa segunda parte aqui até tá certa, mas essa parte de escassez de mão de obra não corresponde à verdade. Tinha mão de obra. Hoje não tem. Beleza? Hoje a gente não tem muita mão de obra humana no campo porque é tudo mecanizado. B. No Brasil existia abundância de mão de obra, porém as terras já vinham sendo utilizadas por muitos séculos e possuíam baixa fertilidade. Estranho, hein? Estranho. Para superar essa condição, o país desenvolveu tecnologia para aumentar a fertilidade do solo. A Revolução Verde não está relacionada somente à fertilidade. Mesmo que isso fosse verdade, essa questão de desgaste do solo, o que não é, estaria incompleto, pois você tem que englobar outras coisas nesse período de modernização. Só melhorar o solo não vai modernizar nada. C. No Brasil, a modernização objetivava o aumento da produtividade do trabalho, pois o acelerado crescimento dos setores urbano e industrial demandava matérias-primas e alimentos. No período, o país buscava manutenção do emprego no campo para evitar o êxodo rural. Ou você moderniza, ou você faz a manutenção da mão de obra. Não dá para você inserir uma tecnologia que faz o trabalho no lugar das pessoas e manter as pessoas empregadas. Isso não faz o menor sentido. D. No Brasil, o Sistema Nacional de Crédito Rural, criado em 65, adotou o pacote tecnológico da Revolução Verde na agricultura. Legal. Com a adoção de crédito subsidiado e forte incentivo para a modernização, a agricultura brasileira atingiu um alto grau de crescimento na década de 1970. Aí você vai lá e deixa de marcar essa porque você não sabe o que é Sistema Nacional de Crédito Rural. Sistema Nacional de Crédito Rural é basicamente quando o governo vai financiar diferentes etapas do processo produtivo no campo. Então o governo vai financiar para a galera comprar maquinário, o governo vai financiar, muitas vezes com juros baixíssimos, né? Vai financiar para a galera comprar semente, vai financiar para a galera colher. Então vai fazendo uma série sucessivas de investimentos que tranquilizam um pouco o produtor para ele conseguir ter acesso a essas novas tecnologias possibilitadas pela Revolução Verde. A D está linda. Aí você vê, o negócio foi criado em 65, aí fala que tinha o alto grau de mecanização em 70, teve um tempo ainda aí. Então, vamos ver aí. Depois da Segunda Guerra Mundial, a modernização da agricultura deu um salto significativo no Brasil. De fato, né? Isso aqui é depois da Revolução da Segunda Guerra.
Com a adoção das inovações químicas obtidas durante a guerra, como agrotóxicos e fertilizantes. Não. De novo, mesmo que fosse, mesmo que a gente tivesse desenvolvimento químico nessa época, não é só isso que vai modernizar. E não é isso que vai dar esse salto. Que vai dar esse salto, como eu te falei, é uma política, é algo que é criado, é uma intenção. Alguém chegou em 65 e falou, vamos criar esse negócio aqui. Portanto, alternativa, me perdi, D. Ai, que delícia o verão. Questão 48 de legislação ambiental. Isso aqui é muito interessante. É um assunto recorrente nas provas, tanto da UFMS quanto da UEMS. Se eu pudesse te recomendar uma revisão, eu revisaria. Inclusive, na última revisão da UEMS, eu falei disso aqui também, caso você queira ver uma outra explicação de um pouco mais longa. Como funciona? Legislação não no sentido... A prova não vai te perguntar o que é a Lei 9.300 não sei quanto. O que a prova vai te perguntar são os mecanismos que o poder público tem relacionados à proteção do meio ambiente. São vários mecanismos. Destaquei 3, que são os que já apareceram nas provas. Tem outros. Um, que é o que a questão está querendo saber, é um negócio chamado unidade de conservação. O que é uma unidade de conservação? O poder público vai pegar uma área e vai delimitar, aliás, delimitar não, vai atribuir, delimitar a gente vai ver depois, o poder público vai atribuir uma forma de utilização e de administração dos recursos daquela área. A ideia daquela área é você conservar, por isso chama unidade de conservação ou unidade de preservação, beleza? A ideia é você manter o negócio funcionando, não é para você desmatar, não é para você poluir, não é para fazer nada, é para conservar. Só que a unidade de conservação se divide em duas, isso é importante você saber, em unidade de proteção integral e unidade de uso sustentável. O que é a unidade de conservação de proteção integral? É quando você tem uma área que você só pode utilizar os recursos de forma indireta. O que significa a utilização indireta dos recursos? Você não pode pôr nada, você não pode tirar nada, não pode mover nada de lugar. Pô, então o que eu posso fazer? Olhar. Você pode passear, tirar foto, gravar vídeo, olhar o negócio. Ah, eu posso fazer uma fogueira? Não, eu posso... Pô, achei uma muda de planta aqui, posso plantar lá? Vai ajudar, né, com o meio ambiente, uma árvore a mais. Não, você não pode interferir. Achar a capivara bonitinha, velho, pequenininha, sem a mãe morreu com muito uma onça. Posso levar pra casa? Não, deixa ela se lascar, deixa a natureza seguir o rumo. Então, uso indireto, você não pode... Pensa assim, você não pode encostar em nada. A unidade de conservação de uso sustentável, ela, como o próprio nome indica, permite um uso sustentável dos recursos. Então você pode utilizar recursos daquela área desde que você não comprometa o desenvolvimento daquilo. Que esse uso sustentável entra, por exemplo, vamos supor que é uma área que tem uma cachoeira. Ah, eu posso fazer alguma coisa para fazer uma trilha que vai dar na cachoeira? Para dar um rolê? Pode. Eu posso fazer uma flutuação no rio? Bota uma boia assim, vai embora, desce o rio, afunda, bate a cabeça? Pode. Eu posso, sei lá, fazer alguma coisa assim de ecoturismo? Pode. Aqui o uso é mais flexível. A ideia é, você tem que manter esse ecossistema funcionando. Tem que manter ele de boa. Ah, posso plantar alguma coisa aqui de uso sustentável? Pode. Mas você vai utilizar agrotóxico? Vou. Então não pode. Porque esses agrotóxicos eles vão entrar no solo, já vão modificar a sustentabilidade daquele local. Você tem que fazer uma coisa mais de agroecologia. Então a unidade de conservação se divide em 2. Uma você não utiliza nada, só usa indireta, a outra você utiliza alguma coisa, mas tem que manter ali uma coerência. Outros termos que não estão nessa questão, mas que já estiveram em outras, são zoneamento econômico ecológico e licenciamento ambiental. Zoneamento econômico ecológico, ou ecológico econômico, eu realmente não lembro agora qual que é a sequência, mas a sigla é essa, ZEE. Um E é ecológico, outro E é econômico. Tanto faz, então. É o quê? É quando o poder público determina, e aí sim, ele delimita uma área, por isso chama zoneamento, o ato de definir uma zona, é aqui, e ele vai observar as potencialidades econômicas dessa área, guarda essa palavra, potencialidade, para definir o que pode ali ser feito. A ideia é mais ou menos assim. Você tem ali um parque, por exemplo, uma área de floresta. Você tem uma área de floresta. Floresta. O poder público vem, olha aquilo e fala assim, cara, dá pra gente pegar essa floresta aqui, uma parte dela,
e transformar em um parque. Igual aqui em Campo Grande nós temos, por exemplo, o Parque das Nações Indígenas. Isso aqui é um exemplo. Ou tem o Ibirapuera em São Paulo. Bom, você não destruiu tudo, mas você viu ali que aquela área ela tem um potencial, mas tem que ser delimitado. Ou então tem uma outra área que é mais longe da cidade. E aí faz-se um estudo e descobre-se, que percebe-se, determina-se que aquela área ela pode se transformar, por exemplo, num hotel fazenda. Aquela área pode se transformar num lugar de camping. Enfim, zoneamento econômico ecológico, delimitar uma área e pensar no potencial econômico dela. Palavras-chave que eu te recomendo: delimitação e potencial. Qualquer coisa que tenha a ver com marcar, definir, regionalizar, e aí potencial, potencialidade, está dentro de zoneamento. O outro é licenciamento ambiental. Licenciamento ambiental é mais simples, é quando o poder público ele vai emitir uma autorização para um tipo de empreendimento, um tipo de obra, um tipo de atividade que pressupõe danos ambientais e que logo esses danos têm que ser descritos e que o governo tem que te autorizar a fazer esses danos. Quero montar uma fábrica, essa fábrica ela vai gerar um resíduo, e esse resíduo vai para a atmosfera e eu vou tratar ele como eu posso, mas sempre vai ter um resíduo no final. Poder público, posso fazer esse empreendimento ou esse dano ambiental não vai rolar? O poder público vai lá e vai te dar o licenciamento. Ah, preciso fazer um prédio, preciso desmatar, tem que ter licenciamento ambiental. Vou fazer um negócio, sei o que, vou ter que aterrar um rio. O poder público vai te dar o licenciamento ambiental. Tem um licenciamento ambiental sempre tem a ver com autorização. Tem também os corredores ecológicos, que é você, nunca apareceram nas provas aqui, mas é você conectar duas áreas preservadas que algo está entre elas. Então tem uma fazenda, tem uma área preservada aqui na fazenda, tem uma outra área preservada aqui na fazenda e tem a fazenda no meio. Aí você criar um corredor de vegetação conectando ponto A ao ponto B para as espécies transitarem, se reproduzirem. E também tem um estudo de impacto de vizinhança, que também nunca apareceu nas provas, que é uma coisa mais urbana, que é uma coisa assim: vou construir um prédio num bairro. Como que é esse bairro antes do prédio e como que esse bairro deve ficar depois? Vai aumentar a quantidade de carro? Vai aumentar o consumo energético? Vai aumentar o consumo de água? Vai faltar linha de ônibus? Vai engarrafar todas as ruas? É por aí. Vamos à pergunta? Lembrando que a pergunta é sobre unidade de conservação, mas é legal você saber todos esses. 48. Considerando as unidades de conservação integrantes do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, que é um sistema que integra todas elas, né, como o nome diz. Dividem-se em dois grupos. Quem? As unidades de conservação, com características específicas, assinar a alternativa correta. Você já sabe quais são os dois grupos. Vamos ver? A divisão é pautada em áreas de preservação permanente e áreas de reservas legais? Não. Esse termo reservas legais não existe. As áreas são divididas em uso sustentável e extrativismo? Não. É uso sustentável e proteção integral, não tem nada de extrativismo. C. O primeiro grupo, conhecido como unidade de proteção integral, tem como objetivo preservar a natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos recursos naturais? Mais certo que isso não tem como. O segundo grupo, denominado de unidades de uso sustentável, tem como princípio compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos. Mais certo que isso também não tem como tá. Nós vamos ver as outras. D. As áreas são divididas em uso direto e uso indireto? Cara, pior que assim, de fato aqui uma tem um uso mais direto, outra tem um uso mais indireto, mas não é assim que é dividido. Beleza? É dividido em integral e sustentável. E alternativa E. O primeiro grupo, conhecido como unidade de proteção integral, tem como princípio compatibilizar a conservação da natureza com o sustentável da parcela dos recursos naturais, meu Deus do céu. O segundo, denominado de uso sustentável, tem como objetivo preservar a natureza, sendo admitido apenas o uso indireto. Na E, ele pegou o conceito certo das duas, velho. E o cara fez a questão, o cara inverteu. O cara botou... Sabe quando aquela história, o professor fala pra você assim, porque sempre vai ter duas questões parecidas, se você não sabe, você vai lá e chuta. O cara botou isso, velho. As duas questões, elas têm o mesmo texto, só que tá na sequência trocada. Meu Deus do céu. Vai ser, portanto, alternativa C. Deixa eu achar um giz roxo aqui, porque roxo é minha cor favorita. Mais fácil que bater em cachorro de rua. 49. Não batem em cachorros de rua, pelo amor de Deus. É a questão de climograma. Outro assunto bem querido dos professores de geografia. Climograma é o seguinte, é uma metodologia de análise das características climáticas de um local. Como funciona essa análise? Você precisa de 3 informações.
Você precisa da informação de tempo, quanto tempo passou. Você precisa da informação de chuva, quanto choveu durante esse tempo. E você precisa da informação de temperatura, quanto a temperatura oscilou durante esse tempo. Sempre vai ser um gráfico assim. Aqui embaixo, você está vendo algumas letras. JF, MA, M, JJS ou ND. Essas letras também poderiam ser números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. De qualquer forma, sendo letra ou sendo número, é o quê? Os meses do ano. Coloquei J de janeiro, F de fevereiro. Professor, aparece assim? Pode aparecer. Nessa questão aparece com número. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Então 1 é janeiro, 2 é fevereiro, 3 é março, 4 é abril, 5 é maio, por aí vai. Essas linhas amarelas são as linhas de pluviosidade, ou seja, a quantidade que choveu. E aí você vê que são 12 linhas. Então é uma linha para cada mês, quanto que choveu em cada mês. Essa linha vermelha aqui em cima é linha de temperatura. Sempre vai existir uma relação entre a linha de chuva e a linha de temperatura. Né? Então, às vezes uma aumenta, a outra diminui, ou a outra aumenta, a outra diminui, ou uma é estável e a outra é estável também, mas elas sempre se relacionam de alguma forma. E a questão... uma coisa que precisa atentar antes disso, né? Você vai olhar essa nossa questão, você vê que do seu lado esquerdo tem ali um número que vai de 0 a 35, é a temperatura. Do lado direito, um número que vai de 0 a 280 no primeiro gráfico, né? E no segundo gráfico vai de 0 a 120. São milímetros de quê? De chuva. Então é importante você ficar atento nisso, porque é uma questão que vai pedir que você analise esses detalhes. E, beleza, te pergunto aqui. Analise o climograma. No climograma A maior temperatura ocorre no mês de dezembro, com maior precipitação registrada. Precipitação é chuva. Você olha o climograma A, você olha o mês de dezembro, que é o 12, e você vê que não é o maior é qual? Janeiro. Então a alternativa A está errada. E todas as alternativas é assim. Ele nem está pedindo para você identificar qual que é o clima, qual que é a região do Brasil, ele está pedindo para você olhar o gráfico. B, no climograma B, o mês mais seco é dezembro. De fato, com 10 milímetros, com menor temperatura registrada, é um pouco mais de 10 milímetros, mas não é a menor temperatura registrada. Menor temperatura registrada é ali em agosto. C, no climograma A, o mês mais seco é julho. Tá certo? Tá certo. Com 40 milímetros, com a menor temperatura registrada, pô, julho chegou a 40 milímetros, julho chegou a menos do que 40 milímetros. Vamos ver as outras. D, no clima B, o mês de maio é o mês... No clima não, né? Perdão. No climograma B, o mês de maio é o mês com maior precipitação, com média de 80. E você vai lá ver, climograma B é de fato maior? Com média de 80? Não, é um pouco maior que 80. Eu falaria 90. Que tá entre o 80 e o 100, né? Tem um 90 ali no meio. Pelo menos é o que dizem os matemáticos. E, no climograma a maioria da precipitação... Nossa, ele não fala maior precipitação, né? A maioria da precipitação ocorre em janeiro. Tá correto? Tá correto. Quase 280 milímetros. Com média de 259. Bom, então tem que estar em algum lugar entre a linha de milímetros de 240 e a linha de 280. E aí você olha e, de fato, está correto. Assim, não tem como você saber, olhando assim, se é 259 certinho. Mas você viu que as duas últimas medidas é 240 e 280. Ela está no meio de alguns, tá no meio dos dois. Então, né? Você consegue ali deduzir. Portanto, alternativa E. A você, o que eu posso lhe fazer é desejar uma boa prova. E se você achou que isso aqui te ajudou de alguma forma, manda pra galera, espalhe a palavra da geografia, espalhe a palavra das revisões que o Évora está fazendo e espero que, se você for prestar o vestibular agora, que seja a última revisão que você precisa assistir e que as próximas revisões sejam todas relacionadas ao seu ensino superior. Uma ótima prova para você e até uma próxima oportunidade.